Violação de direito autoral. Pronto. Vamos nessa. Iniciar a organização do trabalho. Respeitar os mortos. Vamos ver se a gente vai, pelo menos, quando chegar em estupro, a gente para, porque aí já tem mais detalhe. É melhor ver com mais calma. Mas aqui, acho que até dá para... 100 e quanto você falou? 84. Bom, violação de direito autoral. Modificação em 2003, certo? Do Código Penal. Violar direitos de autor e o que lhes são conexos. Então, só do autor? Não, por exemplo, sei lá, Som Livre, enfim, das empresas que de alguma forma tem relação com a obra autoral. Aí a obra autoral, embora a gente sempre pense mais na questão dos livros, mas entra, por exemplo, peça de teatro, uma obra mesmo, uma escultura, uma fotografia, uma pintura, enfim, Uma música. para valorizar música, perfeito, poesia, enfim, para valorizar a produção intelectual, né? O respeito à proteção intelectual e para que os créditos sejam dados às pessoas que realmente produziram, né? Foram criadores daquela produção intelectual de um modo geral. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, né? Aqui, pela pena, acho que vocês já sabem, quando a pena máxima é até 2 anos, a gente vai para os juizados especiais criminais, né? Que é a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, traz um procedimento diferenciado. Não sei se vocês sabem, mas é até importante, vocês já estão no 4º semestre, já estão avançando aí, caminhando. Os Juizados Especiais Criminais traz um procedimento mais célere, né? A ideia da celeridade. Os Juizados Especiais Criminais trazem institutos despenalizadores, né? Para evitar a pena de privação mesmo de liberdade. Então, a ideia é, primeiro, a gente tem lá nos juizados especiais a possibilidade de suspensão condicional do processo, né? Vocês vão estudar lá na teoria da pena, que a gente tem o SURSIS, que é a suspensão condicional da pena, né? Tem previsão lá no Código Penal, salvo engano, artigo 77, e a gente tem suspensão condicional do processo. Percebam a diferença pela própria nomenclatura, né? Suspensão condicional do processo, suspende-se o processo, né? Processo que teria um caminhar de atos, um procedimento, ele é suspenso, a fim de que aquele sujeito, o réu, passe por um período de prova para mostrar o seu comportamento, enfim, mostrar que é digno de merecer aquela suspensão. Então, não tem nem processo, né? Esse é um instituto lá dos Juizados Especiais Criminais. E a suspensão condicional da pena, que é o que a gente chama de sursis, salvo engano, acho que é uma palavra que veio do francês, né? A gente importou aqui um estrangeirismo, né, que chama. O sursis é a suspensão condicional da pena, suspende a pena, ou seja, o sujeito, enquanto lá no processo não tem nem processo, no sursis o sujeito responde a um processo, é sentenciado, condenado, e essa pena que seria cumprida, ela é suspendida, ou seja, não há a execução, suspende a execução da pena. A gente tem lá nos juizados especiais criminais também um instituto da transação penal, né? Transação penal, que nada mais é do que a possibilidade de acordo entre Ministério Público, autor da ação penal, e o autor do fato. Ministério Público, autor da ação, com o autor do fato, né? Essa possibilidade de acordo, a transação penal, que normalmente, às vezes, é pagamento de cesta básica. Agora, por exemplo, tem um esforço do Poder Judiciário, do CNJ, para pegar esses valores em transações penais e direcionar o combate ao coronavírus. Então, às vezes, um aparelho, compra de máscara. Então, o Ministério Público pode dizer: você vai comprar não sei quantas máscaras para entregar no hospital tal. Isso tudo é possível, né? Essa negociação entre autor do fato e Ministério Público é chamada de transação penal.
E a gente tem também lá nos Juizados Especiais Criminais um outro instituto despenalizador, que é a composição civil dos danos, que é o acordo entre autor do fato e vítima, né? Enquanto a transação penal é o acordo entre autor do fato e Ministério Público, entre o autor da ação, a composição civil dos danos, a gente tem o acordo entre vítima e autor do fato. Lá também é possível, por isso que tem uma primeira audiência, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma audiência nos juizados especiais criminais. A primeira audiência é uma audiência de conciliação, que é presidida por um conciliador, né, que é justamente para possibilitar essa composição civil dos danos, não sendo possível a transação penal, né. Então, os crimes que a gente chama de menor potencial ofensivo, como é o exemplo aí da violação de direito autoral, que a pena é relativamente baixa, de 3 meses a 1 ano, com pena máxima até 2 anos, no preceito secundário do crime lá, se a pena máxima é até 2, a gente chama esse crime de um crime de menor potencial ofensivo. Além disso, os juizados criminais também julgam as contravenções penais. A gente tem uma lei, vocês estudaram até comigo isso, que é a lei das contravenções penais, embora em vigor, confesso que quase nunca utilizado, uma coisa meio que colocada de lado, né? É difícil você ver alguém que está respondendo por uma contravenção penal. Mas existe, né? As contravenções penais são julgadas também pelos juizados especiais criminais, certo? Então lá tem o princípio da celeridade, lá em tese pela lei, né? Isso também é importante para vocês também começarem a entender que eu dei uma aula sábado até lá na Faculdade Batista para uma turma da professora Renata. Falei isso, né? Que primeiro semestre e tal. Importante, você precisa saber o conteúdo, né? Você precisa estar a par do conteúdo, mas você também precisa saber como as coisas se desenvolvem no dia a dia, na prática, né? E aí a importância, às vezes, de um colega, né, que tem conhecimento mais de uma determinada área, para você trocar informação, perguntar como é que funciona. Então, por exemplo, na Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, a audiência pela lei deveria ser una. O que é isso, audiência una? A audiência em que todos os atos se dão numa única audiência. Ela é una, ela é única, ela não subdivide-se. Na prática, como é que ocorre? Sempre tem primeiro a de conciliação, depois a de instrução. Eu, pelo menos no juizado criminal, não conheço nenhum juiz que faça tudo de uma vez. Vai ter uma audiência lá com o conciliador, depois vai remarcar um novo dia para você voltar, às vezes demora, enfim. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E vocês, como já estão começando a caminhada aí, já mais avançado, né? A turma mais avançada aí da Unime Salvador, precisam agora também se preocupar com isso, de conhecer como é que as coisas funcionam na prática, né? Embora a gente veja tudo ali, às vezes até uma perfeição na lei e tal, mas a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? Então nem sempre, isso não é só, pessoal, com direito penal, não. Isso ocorre, por exemplo, na Justiça do Trabalho. A depender da vara, a audiência é una, tem vara que divide, aí você tem que procurar saber por que isso é importante. Porque imagine, você faz uma reclamação trabalhista, advogado lá do seu cliente, e aí marca o dia da audiência, tem as testemunhas que vão ser testemunhas do seu cliente lá, do reclamante. Chega no dia, o cliente pergunta: e aí, doutor, leva as testemunhas? A testemunha precisa ir? Não, não precisa não, porque essa audiência é só de conciliação. Quando você chega lá, é uma vara que faz audiência una. Vai ouvir testemunha tudo junto. Imagine o desespero. Como é que você vai explicar ao cliente que você não sabia que a testemunha tinha que ir aquele dia, né? Então, isso é importantíssimo. Você ter esse conhecimento, isso também ocorre no juizado civil, né? A lei, inclusive, é a mesma, dos juizados especiais criminais. A lei 9.099 fala do juizado civil e dos juizados criminais. É uma lei só. E lá no juizado civil também é a mesma coisa. Tem vara que faz uma, tem vara que faz separado, tem uma audiência primeiro de conciliação, depois tem outra. Tem juiz lá no civil, com esse juiz que, se não conciliar, já vai para a instrução, ele já dá sentença na hora. Então, a dinâmica é diferente. Dizem que no Brasil, isso é uma crítica até internacional,
Cada juiz tem um Código de Processo Penal, cada juiz tem um Código de Processo Civil, cada juiz tem uma Constituição Federal. Não existe unidade nos procedimentos, na forma de proceder e de entender. Bom, se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, quem tiver, na verdade, que seria o representante, quem tem poder para autorizar, né, a reprodução. Se isso ocorrer nessas circunstâncias, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aqui a gente tem uma qualificadora, né? Vocês estão estudando lá também teoria da pena. Se você muda preceito secundário, pena mínima e máxima, você está diante de uma qualificadora. Então, o parágrafo 1º do artigo 184, que traz um novo parâmetro de pena, não mais de 3 meses a 1 ano, mas de reclusão de 2 a 4 anos. Aqui já não entraria o juizado especial criminal. Então, aí um detalhe, eu me lembro até que na minha época de faculdade, teve uma operação da Polícia Federal, através de pressão de editora de livro, fizeram uma operação na Universidade Católica, na Unifax e em mais outra faculdade, não sei se na Federal também. Na Católica tinham várias xerox, né? Não sei como é que funciona na Unime lá. Eu acho que na Unime não tem, né? Que foi um dos acordos lá com o shopping. Mas na Católica tem várias xerox, vários pontos de xerox, vários mesmo. Então. E muito daquele pessoal da xerox, eu me lembro um que era um que eu tinha amizade e tal, ficava lá conversando, e que eu fazia as cópias dos livros lá com ele. Ele tinha um esquema que era o seguinte: ele deixava já os volumes para você estudar para a OAB. Você tem várias matérias, né? Normalmente a editora tem lá penal, um livrozinho de penal para você estudar para a OAB, processo penal, trabalho, processo civil, constitucional, administrativo, estatuto da ECA, enfim, todas as matérias lá da primeira fase da OAB. Ele tinha lá não sei quantos volumes, não sei quantos livros, e já tinha um valor fechado, tipo assim, uns R$ 100, ele te dava cópia de tudo. E já ficava ali pronto, você pagava, na outra semana você ia buscar para ficar estudando em casa. E fizeram essa operação, e todo mundo tinha esse esquema, tinha vários livros, o professor usava muito, um professor de penal usava muito um livro, aí ficava um livro lá com a xerox, o cara você pagava, o cara, um xerox do livro tal, do professor tal. Tinha inclusive pasta com o nome do professor. E aí fizeram a operação, apreenderam, na verdade, vários materiais, justamente com base aí nesse artigo, né, da impossibilidade da produção, né, de você reproduzir, de você tirar a cópia mesmo, com intuito de lucro. Então o cara ganhava dinheiro, né, porque vendia as cópias dos livros. E eu me lembro que a galera da faculdade fez um movimento e tal, e um professor, para ajudar, resolveu fazer advocacia para foi o professor Luiz Coutinho, né, que hoje é presidente da, da ESA, da Escola Superior da Advocacia, não, da Caixa de Assistência ao Advogado. E ele, de forma gratuita, se colocou à disposição para advogar, não sei se para todos, mas eu sei que com certeza para esse rapaz que eu tinha amizade, que eu fazia as cópias lá. Não sei no que é que deu, mas foi justamente esse artigo aqui. Isso quer dizer o seguinte: se você tirar a cópia, certo, de um livro para estudar, pessoal, sem fim lucrativo, não tem problema nenhum, certo? Então, parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do direito do autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os representa.
Então, a mesma coisa. Se eu tiver em depósito, bom, eu não estou fazendo a reprodução, mas eu estou em depósito, certo? Essa cópia, se eu distribuo, se eu vendo, se eu exponho à venda, se eu alugo, né? Ou eu alugo aqui, você leva, tira a cópia e depois me devolve. Se há esse modus operandi aí da lucratividade de um modo geral, a pena também é a mesma de 2 a 4 anos. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em tempo e lugar previamente determinado, por quem formula a demanda com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme no caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de lugar previamente determinado por quem formula a demanda, peraí que eu me atrapalhei, ou de quem os representa. Bom, aqui seria a questão da. Não encaixaria aí uma TV a cabo, mas vamos supor um mecanismo parecido, em que eu do meu computador aqui acesso um link, e esse link dá direito a reproduzir ou para eu escolher, enfim, uma obra para assistir sem um pagamento ou autorização, né? Porque não necessariamente a reprodução ela precisa ser onerosa, né? Pode ser que o autor libere, né? Autorize de fato. Por exemplo, eu para poder fazer as aulas aqui online, tanto na Unime como na Faculdade Batista, tive que assinar um termo, né? Cedendo a minha imagem para ser utilizada pela faculdade, ficar lá no sistema. Enfim, eles se preocuparam com isso, certo? Porque se não tiver a minha autorização, eles não podem usar a minha imagem, nem a minha obra. Qual é a minha obra? A aula, né? As aulas que eu dou. É nesse sentido, por exemplo, eu conheço uma professora que não libera os slides. Ela diz que é produção intelectual dela e que ela só autoriza se ela não autoriza, porque é dela, enfim, e os alunos não pegam, né? Não tiram foto, nem ela distribui. O disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º nos parágrafos, né, não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9.610 de 98, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Então, posso fazer cópia de um livro para estudar? Posso? Ninguém prestando Pode, atenção. Posso? pode. Está aqui no parágrafo 4º. Posso. Desde que um só exemplar para uso privado do copista, né? Uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Eu não sei se é igual. Eu uma vez fui naquela copiadora que tem ali uma famosa que tem na paralela ali no. Esqueci agora, acho que é no Mundo Plaza. E aí, com o arquivo do livro do portal aqui de vocês, não lembro qual foi a turma e tal, eu fui imprimir, né? E aí cheguei lá, o cara, quando olhou que era o livro completo, o cara falou, pô, eu não posso e tal. Eu falei, rapaz, mas eu sou professor, pô, eu recebo, tá aqui, eu vou entrar no portal, vou lhe mostrar que esse livro aqui é disponibilizado para mim. Eu tô tirando, tô imprimindo para utilizar. Eu tenho um livro em PDF. Eu não posso. Aí eu insisti, ligaram pro gerente, insisti, enfim, resultado indeferido. Eu tive que ir numa copiadora em Itapuã, que a galera não tava nem aí para isso. E chegou lá e imprimi. Mas por quê? Porque ele está ganhando dinheiro. Se ele está reprogramando com fim de lucro, ele comete crime. Então ele está certo, eles estavam certos em não autorizar. O que eu poderia, por exemplo, chegar em casa aqui, imprimir na minha impressora para fazer utilização privada, certo? Ou seja, o copista, aquele que faz a cópia, se for para ele estudar, pode. Agora, o cara que está recebendo de quem. Se eu chegar lá com um livro na copiadora para tirar cópia integral, se não for aberto, autorizado para fazer cópia, normalmente tem assim. Deixa eu ver se eu pego um livro aqui. Tem esse aqui. Normalmente vem informação. Aqui, ó.
É proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo, inclusive contra características gráficas ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime, artigo 184 e seus parágrafos, Lei da Lei 10.695, de 1 de 7 de 2003, sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas. Então, é proibida a reprodução total ou parcial. Se tivesse autorizado aqui, ele dizia aqui, ó, ainda tem embaixo, todos os direitos dessa edição reservados a EMAIS Editoras. Né? Então, possa ser, tem livro, não sei se eu tenho algum aqui, que a reprodução é liberada pelo autor. Deixa eu ver esse aqui, que é uma coleção editado pela Assembleia Legislativa da Bahia, possa ser que não tenha direito certo. Não fala nada a respeito, se é liberado ou não. Mas, enfim. 185. Foi revogado. 186. Procede-se mediante... Aí vocês também vão estudar lá em teoria da pena, os tipos de ação penal, aí só dando uma pincelada. A gente tem ação penal privada, certo? Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação ou requisição do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça. Como é que é isso? A maioria das ações penais, dos crimes, se procede mediante ação penal pública incondicionada. Toda vez que você lê um crime e a lei não diga qual é o tipo de ação, a ação vai ser pública incondicionada. E aí perceba o nome incondicionado, não está condicionada a nada. Portanto, se ela é incondicionada, o Ministério Público, que é o autor das ações penais, de regra, deve e pode agir sem a necessidade de autorização de quem quer que seja, inclusive da vítima. Não há necessidade da vítima se manifestar sobre o desejo de ver aquela pessoa processada. Essa é a regra. A regra é das ações penais públicas incondicionadas, certo? Possa ser que a ação, por determinação legal, ou seja, aquele processo que vai ser instaurado, a ação se proceda mediante representação da vítima. O que é representação da vítima? É a vítima se manifestar, dizer que tem interesse daquela ação, daquele processo, de ver aquela pessoa que cometeu um crime contra você processado, condenado, certo? Por exemplo, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. É necessário que a vítima, quem foi ameaçada, vá à delegacia ou represente no Ministério Público, ou seja, manifeste o desejo de ver aquela pessoa processada. E a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça são as ações penais, ou desculpe, são os crimes, hoje a gente tem os crimes contra a honra do presidente da República. Nesses crimes, como existe um juízo de valor político, né? Bolsonaro vai sair processando todo mundo que atentar contra a honra dele? Não, porque não vai ter nem condições, não vai ter Ministério Público que aguente, né? Do tanto que de impropério que é dito aí, não é só contra ele, mas quem está no poder, né? Quem está na presidência. Bom, há um juízo de valor diferente, por exemplo, de alguém talvez com uma certa repercussão nacional, enfim, e o ministro da Justiça entenda que seria o caso de manifestar um interesse para que o Ministério Público haja, certo? E, por fim, as ações penais privadas. As ações penais privadas são as ações em que, percebam, o particular é que vai propor a ação através de advogado. Então, por exemplo, lá o crime contra injúria, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, de regra, são crimes de ação penal privada. Ou seja, é o particular quem foi ofendido, é a vítima, que precisa contratar um advogado para que ele proponha a ação. E aí, essa petição dessa ação a gente denomina de queixa, né?
Por isso que não é correto a gente dizer, acho que eu já falei isso em sala de aula, acho que mais de uma vez, que você vai para a delegacia prestar uma queixa. Isso é uma atecnia, né? Isso não pode. Então, o que é uma queixa? A queixa nada mais é do que a petição inicial da ação penal privada. E o que é que o artigo 186 aqui, inciso 1º, está dizendo? Está me dizendo que o crime do 184 caput, né, que é a violação de direito autoral, se procede mediante queixa. Então, o que é que precisa acontecer? Precisa que a vítima, quem é a vítima aqui da violação autoral? O autor da obra, né? Aquele o autor da obra intelectual, quem escreveu o livro, enfim. Ou o seu representante, ou quem tem poder para autorizar, certo? Quem sofre com crime. Então, é preciso que o autor, ou, por exemplo, a editora, proceda através de oferecimento de queixa, entre com ação contra, sei lá, o verso, algum tipo de. Ou o livreiro que está tirando cópia e vendendo, alguém que está vendendo na internet indevidamente a cópia do livro. Isso, o 184 caput. Já o 184, parágrafo 1º e 2º, né? Se procede mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, se o Ministério Público ou a polícia tem informação de que esse crime está sendo cometido, os parágrafos 1º e 2º do 184, o Ministério Público, a polícia precisa agir, certo? Precisa tomar uma providência, determinar a investigação, iniciar através de um inquérito policial, certo? Não há necessidade da manifestação de vontade da vítima. Por quê? Porque são crimes, o parágrafo 1º e 2º do 184, crimes de ação penal pública incondicionada. No terceiro, ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, é de ação penal pública condicionada, ou seja, vamos supor que a obra, os direitos são reservados a, por exemplo, esse livro que eu estou aqui mesmo, na mão, que é a editora do Estado, aqui, é editado pela Assembleia Legislativa da Bahia, provavelmente na empresa de repografia aqui do Estado, né? Bom, se fere direito público aqui, de um ente, o crime é de ação penal pública incondicionada. No artigo 4º, ação penal pública condicionada à representação, no 184, parágrafo 3º, condicionada à representação, como eu expliquei, se há um condicionamento, qual é o condicionamento? A representação. Representação de quem? Da vítima. A vítima precisa manifestar o interesse. Como, professor? Precisa contratar um advogado para fazer uma petição? Pode, mas não precisa. Basta, por exemplo, que a vítima compareça à delegacia, né? A jurisprudência já é pacífica, não existe discussão em relação a isso mais, de que a simples ida da vítima à delegacia, registrando a ocorrência, por exemplo, não é prestando queixa, que queixa não é isso, registrando uma ocorrência, acaba sendo uma representação, é uma manifestação de vontade. Ninguém vai à delegacia registrar a ocorrência sem que queira que esse fato seja apurado, que essa pessoa responda eventualmente pelo crime que tenha cometido. Então, a simples ida à delegacia, isso já é unânime na jurisprudência, tanto na doutrina também, que é considerada uma representação, mas pode ser feito também por advogado. Então, você pode ir procurar um advogado, ele vai fazer uma peça, direcionar ao delegado ou ao Ministério Público, né, para que sejam tomadas providências necessárias. Os crimes contra o privilégio de invenção, que foi revogado. Crimes contra as marcas em indústrias e comércio também foi revogado. E aqui não quer dizer que esses fatos, essas condutas que lesem marcas de indústria, comércio, privilégio de invenção, enfim, concorrência desleal, não quer dizer que não esteja mais abarcado, protegido por lei. Está, mas agora é uma lei própria, né? Que é a Lei 9.279, de 14 de 5 de 96. Vamos abrir aqui só para
Vou dar uma olhada. É a lei. Ali até grande. Que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Então, diante dessa lei, esses artigos aqui do Código Penal foram revogados, certo? Atentado contra a liberdade de trabalho. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém. O que é constranger? É obrigar, né? Se é obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Não. Aqui a gente já trata em relação à questão do trabalho, né? Ou até da profissão, não necessariamente do trabalho, mas pode ser de uma profissão, de uma arte, enfim, de um exercício, né? Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede. O que é parede, alguém sabe? Alguém sabe o que é parede? Nunca ouvi falar. Nunca vou falar nessa expressão, não. Movimento paredista Não. é greve. Parede é greve. Né? Então, se você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, por exemplo, o pessoal do sindicato que fica na frente do banco pedindo quando tem greve, movimento paredista, pedindo que as pessoas, quem quer trabalhar dentro, está cometendo um crime do artigo 197, inciso 2º. Abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede, de Na greve, ou frente da paralisação. fábrica, piquete, né? Na frente de fábrica. Como é? Seu áudio não tá legal, não consegui compreender, não. Na frente da fábrica. Deixar as pessoas entrar, eu não piquete. Sim. Atentado contra a liberdade de trato de trabalho e boicotagem violenta. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho, então você obrigar a pessoa a celebrar o contrato, ou a não fornecer a outrem, ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, né? Então, se você obriga alguém a celebrar um contrato de trabalho, não, se eu vou lhe obrigar, você tem que trabalhar aqui e tal, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima. Ou seja, o cara é meu concorrente, eu vou lá e digo, ó, se você ficar comprando matéria-prima lá onde eu compro, que é mais barato, eu vou fazer isso, vou mandar tocar fogo aí no seu comércio. Então, é possível isso? Não. Crime. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, se for, por exemplo, uma lesão corporal, enfim, vai responder por lesão corporal e o crime do 198. Atentado contra a liberdade de associação. A gente sabe aqui até um direito previsto na Constituição, né? Ninguém está obrigado a se associar. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, ninguém é obrigado a se sindicalizar ou a participar de associação, e aqui a lei foi clara, profissional. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, tem determinados lugares aí, o pessoal fecha a rua e cria um pseudo condomínio, né? Que na verdade às vezes nem tem autorização, e aí funcionam como uma associação. Todo mundo paga uma taxa. Bom, dentro dessa ideia, normalmente nessas associações, as pessoas, como não estão obrigadas a se associar, e quem tem essa informação às vezes se prevalece disso, não contribui. Então, às vezes tem um serviço lá de coleta de lixo, de limpeza, segurança naquela região, naquele espaço fechado, mas nem todo mundo contribui sob a égide da não obrigação de associação, certo? Aí, se alguém tentar constranger o outro, obrigando-o a participar dessa associação,
Bom, pode até cometer um outro crime, talvez de constrangimento ilegal, mas não o 199. Por quê? Porque o 199 é claro em falar em associação profissional, sindicato ou associação profissional. Até porque a gente está num tópico aqui que trata das relações de trabalho, certo? Detenção Professor, de... me tira uma dúvida referente a isso que o senhor falou aí. O Minha Casa, vou dar um exemplo aqui do bairro. O Minha Casa Minha Vida faz um condomínio. Aí os moradores ou uma pessoa que não é morador monta uma segurança nesse local, nesse condomínio. Aí os moradores pegam, mura o condomínio, que não era murado, mura, faz um condomínio fechado. Aí o dono da segurança toma a sindicância do prédio. Ele se transforma síndico do condomínio fechado. Ele é síndico, ele é dono de segurança. Isso é possível dentro da lei? É morador? Ele não é morador, ele não é morador, ele é dono da segurança e a sindicância do prédio é dele também. Ele cobra uma taxa para fazer tudo. Só que não é uma empresa registrada, né? Não é, não E é diferente. Não é condomínio oficial, né? Não é condomínio pessoa não, jurídica. não é um condomínio fechado oficial, é um condomínio Minha Casa Minha Vida, que eles fecharam e criaram um condomínio fechado, né? Com segurança. Porque você pode criar um condomínio, mas tem a pessoa jurídica, oficialmente existe o condomínio, entendeu? Tem estatuto, me parece que não. Não tem. Não tem estatuto. É ilegal, não Ele é poderia nem... administrador do condomínio. Ele é administrador E do aí, condomínio. É Mas como o condomínio, milícia, pô. É como milícia, ele, velho. ele É como seria, milícia, pô. ele seria é, administrador se existisse de fato o condomínio, só que não existe condomínio, né? se existisse condomínio, se existisse empresa, né? Empresa registrada para estar gerindo um condomínio, não é isso? Exatamente. Então, pode E aí, ser. Normalmente as pessoas fazem o seguinte: isso tá até aqui em Lauro de Freitas ali. Tem uns condomínios ali fechados, na principal de Lauro mesmo, que não são é condomínios mesmo, isso mesmo. são associações. Aí tem um gente lá que não Uhum, paga. Você está obrigado a pagar? Não, você não é obrigado a pagar. Certo? é isso mesmo. Você não está obrigado a pagar. E eles estipularam assim, os moradores de lá estão tudo retado, que eles estipularam assim, cada uma casa só pode entrar um carro. Aí se você tiver 2 carros na família, não entra. Se um visitante for lhe visitar, não entra também. Só entra um carro por casa, a galera tá pirada. Só que tem uma contrapartida. O cara é polícia, o cara que é o dono da segurança e que faz isso aí. Aí a galera fica meio receosa de falar alguma Eu coisa falei e que tal. seria como milícia, pô. Eu E falei. aí come tampado, tá entendendo? É milícia, Aí Jean. eu que tô de fora, eu fiquei observando assim, rapaz. É, Não, é complicado mesmo. Isso ocorre também, não é só em condomínio, não. Às vezes até no lugar de rua mesmo. Eu morei aqui em Piatã, atrás da Vila Militar ali da Aeronáutica. Não era em condomínio, rua aberta. E tinha essa questão também. O cara passava lá todo mês para cobrar, dizia que fazia segurança. Botava uma moto lá com um carinha, que sempre quando tinha alguma coisa, nunca essa moto, esse cara que era segurança, nunca tava, ninguém sabia onde tava. Ele nunca aparecia na hora que acontecia as coisas. Então, virava mexendo, ligando a furtado, roubado, levava carro, bolsa de mulher na rua, enfim. E esse cara nunca estava lá. E tinha que pagar todo mês, por quê? Porque é a mesma coisa. A segurança é de um policial e, de alguma forma, as pessoas ficam com medo de, se eu não pagar, eu vou ser roubado. E aí eu tenho que pagar para não ser roubado. agora tem um ponto positivo, porque tem sempre viatura dentro do condomínio, briga de vizinho, a viatura entra, se tiver de levar, leva, porque o cara tá ali dentro, né, fazendo a segurança, e aí tem um ponto positivo, tem, mas o ponto negativo é porque não é credenciado nada, não é registrado nada. Se caso venha a ter uma ocorrência mais séria, com óbito, com alguma coisa desse tipo, recorre a quem? Aí é complicado mesmo. Aí tem que se. A ideia é, se tiver que tomar alguma atitude, trabalhar em conjunto, né, com as pessoas que estão insatisfeitas.
Até porque a administração tem que ser feita para ter legitimidade, tem que ser uma coisa democrática, e para ser democrático não pode ser imposto, né? As pessoas precisam reunir, votar e dizer, não, a partir de agora quem vai administrar é ele, né? Mas me parece que é algo mais imposto. Aí tem que ir nos órgãos da prefeitura, inclusive, para organizar isso. Tomar as medidas cabíveis, né? Então, voltando aqui, artigo 200, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa, né? Então, o pessoal lá aqui que você vai fazer greve em movimento paredista e quebra, bate em gente, enfim. Não pode ser assim. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados, né? Então, se forem só 2 pessoas, não está configurado aqui a paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, né? Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui é para preservar o interesse, né, os serviços, digamos que essenciais, né, de interesse da população de um modo geral. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou coisas neles existentes, ou delas dispor, né? Então, você danificar para sabotagem, né, para que deixe de haver atividade. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação trabalhista. Então, aí, qual o direito? Vai estar lá na CLT, qualquer direito, se você, mediante fraude ou violência, frustrar esse direito, você vai estar cometendo crime. Detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Percebam aqui que, se eu não deixar de pagar, vou estar cometendo esse crime. Não, o crime fala em frustrar mediante fraude ou violência. Então, é preciso ter violência ou, pelo menos, a fraude. O que é a fraude? É a enganação, né? O ardil. Detenção de 1 a 2 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Na mesma pena incorre quem obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, impede alguém de se desligar de serviço. Aqui é o que a pessoa fazia na época da senhores de engenho, né, que segurava a pessoa trabalhava aconteceu muito com os escravos, né, que foram liberados, né? A escravidão no papel acabou, mas na vida real, por quê? Porque os senhores de engenho, eles obrigavam aquele escravo livre a comprar na mercearia que era deles, né? E os escravos compravam lá, faziam uma dívida e eram obrigados a trabalhar para poder ficar pagando uma dívida que nunca se acabava, nem pagava, né? Então acabava sendo uma escravidão, digamos que invertida ou pelo menos é escondida, né? Impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Então, quando você segura o documento para impedir que a pessoa saia, basta segurar o documento, não me devolveu minha carteira de trabalho. Colocou para fora, até hoje eu não peguei minha carteira. Está cometendo crime? Não. Precisa impedir alguém de desligar. Aquilo ali impediu o desligamento do serviço, né? Se for capaz de impedir o desligamento, aí sim. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Frustrar mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Então, frustrar mediante fraude ou violência, ou novamente a necessidade da fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Então, você impedir que esse trabalho seja nacional de nação mesmo. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência.
Exercícios, esses, na verdade, são crimes que no dia a dia pouco se vê, né? Exercício de atividade de infração de decisão administrativa. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Então, vamos, sei lá, você recebe uma pena aí administrativa de suspensão do trabalho por não sei quanto tempo, mas você vai lá e continua fazendo o seu trabalho, escrevendo, despachando, enfim, o que é que seja. Se você consegue, continua, desculpa, exercendo essa atividade, mesmo após decisão administrativa, ou então, vamos supor, você foi transferido de uma unidade no seu órgão para outra, através de decisão administrativa. E aí você continua exercendo a atividade lá, em que você está impedido, já que você agora precisa exercer em outro lugar. Crime, pena de 3 meses a 2 anos. Aliciamento para o fim de emigração. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Então é emigrar, né? Você recruta trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Fraude é o quê? O ardil, o engodo, o engano. Se você engana as pessoas sobre aquela promessa de vai ter trabalho, certo? E aqui, claro que se for para exploração sexual, o crime é outro, a gente até inclusive já viu. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro território nacional, aqui dentro do território, né? Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Então, ó, tenho um trabalho lá em Manaus. Se houver aliciamento com o fim de levá-los para outra localidade do território, detenção de 1 a 3 anos e multa. Corre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Então, percebam, se o cara chega lá e diz, ó, tem um trabalho não sei aonde, mas cada um tem que pagar uma taxa aí. E não está garantida a volta. Você vai, se der certo, você fica lá, se não der, você se vira para voltar. É crime. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. E mudamos o título dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Sentimento religioso e respeito aos mortos. Dos crimes contra o sentimento religioso. Né? É aqui também o direito constitucional, né, do exercício da fé, né, da gente poder exercer a nossa religião sem ser imposto pelo Estado, nem por ninguém. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente, isso aqui a gente vê direto, né? Escanear alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, principalmente na Bahia. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então aqui a gente tem a necessidade de resguardar a crença, a atividade religiosa em si e os objetos, né, religiosos. Então, sei lá, o cara entra numa igreja e quebra as imagens do santo, ou entra num terreiro de candomblé e quebra lá as imagens, ou entra numa igreja aí e, não sei, quebra alguma imagem representativa, ou rasga a Bíblia na mão de um pastor, enfim, você está publicamente vilipendiando de algum objeto representativo da religião, certo? Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Se é emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Né? Dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Tem impedir, para você não deixar que ela ocorra. Perturbar é você perturbar, você atrapalhar. Você não impede, mas você também perturba, atrapalha. Cerimônia funerária, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se é emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência.
esse parágrafo único aí, vocês sabem, já devem ter estudado isso. A pena aumentada de 1/3 é uma causa de aumento de pena, que vai ser aplicada lá na terceira fase da dosimetria da pena. Toda vez que a lei me der o quanto eu devo aumentar o parâmetro ou a fração, eu estou diante de uma causa de aumento, certo? Se só dissesse aqui que a pena agrava a pena, eu estaria diante de uma circunstância, um agravante, desculpe. Mas como está me dando quanto é que eu tenho que aumentar, eu estou diante de uma causa de aumento de pena. Isso é importante, por quê? Porque o momento de aplicação ele é distinto, né? Na agravante e na atenuante, a lei não diz o quanto, tanto que tem se estipula um critério de 1/6 da pena, um critério doutrinário aí, jurisprudencial, ou 6 meses, aí depende do juiz e tal, mas a lei não diz exatamente quando, certo? Quanto. Violação de sepultura, violar ou profanar a sepultura, Professor, diga. e tirando, no caso do agravante, aí, o senhor falou ali, quando tem um aumento de pena de 1/3, é Fase. na terceira fase, né? E no Sim. caso do agravante, quando é essa? Segunda fase. Segunda fase, né? Vou falar um pouco sobre isso. Na aplicação da pena, o Código Penal adotou o critério trifásico, de 3 fases, né? Na dosimetria. A dosimetria, ela se divide em 3 fases. A primeira fase, que é a pena base. A pena base, ela é com base, ela se fundamenta no preceito secundário do crime. Então, por exemplo, aqui, do 209, impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária, pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Então, eu tenho no preceito secundário aqui uma pena de 1 mês a 1 ano. A pena base, ela vai partir daí, desse parâmetro mínimo e máximo, certo? Com base em quê? Com base no artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais, certo? Bom, depois eu vou para a segunda fase, que é uma pena que a gente chama de pena intermediária, né? Essa segunda fase eu vou levar em consideração agravantes e atenuantes. Então, se o cara lá é menor de 21 anos na data do fato, isso é um atenuante. Se o sujeito é reincidente, isso é um agravante, né? Se o sujeito é maior de 70 na data da sentença, isso é um atenuante. Bom, então tem várias lá no artigo, se não me engano, no 63, em torno aí do 63, 65, vão ter as atenuantes e agravantes. E pode ser que tenha também um atenuante ou um agravante relacionada com aquele crime em especial, né? Pode ser um atenuante ou um agravante geral, genérica, que a gente chama, ou um agravante ou atenuante específica de determinado crime. Isso vai entrar na segunda fase. Quanto é que aumenta, professor? Não tem estipulado, a lei não vai dizer. A reincidência aumenta quanto a pena? Não tem escrito na lei. Mas construiu-se, através de doutrina e jurisprudência, tem até um livro aqui que eu indico também. Só um minuto. Que trata muito bem sobre isso. Esse meu livro até está um pouquinho velho, mas de um juiz baiano, que inclusive é citado no STF, ele é respeitado no Brasil, porque ele escreve sobre sentença penal condenatória e trata muito bem sobre isso. Então eu indico, que é o livro de Ricardo Augusto Schmidt, certo? Ricardo Augusto Schmidt é um juiz relativamente novo até. Sentença penal condenatória, teoria e prática, certo? Repetindo, Ricardo Augusto Schmidt, sentença penal condenatória, teoria e prática, da editora Juspólio, esse que eu estou aqui. E ele trata bem isso. Na segunda fase, se estipulou a fração de 1/6. Então, aumenta-se 1/6. De quanto? De quanto já foi estipulado lá na primeira fase. Se eu tenho um agravante, 1/6. Se eu tenho 2, eu vou aumentar 2 vezes, certo? Bom, na terceira fase, causa de aumento e diminuição. Causa de aumento e diminuição, a lei me diz o quanto. Ou me dá um parâmetro de tanto a tanto, certo? De 1/3 até metade. Ou vai me dizer uma fração, como é exatamente aqui o parágrafo único do artigo 209.
Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3. Pronto. Me disse quanto. Se me disse quanto é uma causa de aumento, certo? Se é uma causa de aumento, eu vou aplicá-la na terceira fase. É onde eu vou ter a pena definitiva, certo? Violação de sepultura. Violar ou profanar a sepultura ou funerária, ou urna funerária, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Então, violar ou profanar, às vezes, por exemplo, eu sei que tem pessoal viola para poder roubar dente de ouro, enfim, sei lá, prótese, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Aqui é comum, muito comum ver no júri, né? Como há uma conexão, uma ligação, os homicídios em que o sujeito pratica o homicídio também pratica a ocultação de cadáver, né? Tenta esconder, de alguma forma esconder. A pessoa responde pelo homicídio e responde pela ocultação de cadáver, que é aqui no 211. Eu acho que dos crimes que a gente viu até agora, esse seria o crime mais comum, né? Mais visto no dia a dia, né? E a pena lá é somada à pena do homicídio. Destruir, subtrair, ou ocultar cadáver ou parte dele. Então, por exemplo, que fez a mulher lá que matou o japonesinho. Tem uma série, não sei se eu falei na aula passada aqui, tem uma série na Netflix, acho que é Casos Criminais, alguma coisa assim, que traz os casos de maior repercussão aí no Brasil. É o caso de Elia Samud, no caso do Maníaco do Parque, o caso de Champinha, o caso de... tem vários. Vale a pena para quem gosta, principalmente quem quer seguir carreira policial, porque é um documentário, cada um é só contando sobre um caso, cada episódio é contando sobre um caso. E eles ouvem o promotor da época, o delegado, o investigador, passa imagens da época, defesa, advogado, às vezes até o próprio réu, se manifesta, enfim. E retratam como é que tudo ocorreu, como foi, qual foi a pena. É bastante legal. Para quem gosta da área, né? Um pouco pesado às vezes até, né? Porque um pouco triste também, mas para quem gosta da área, eu recomendo, tá na Netflix, eu não me lembro agora o nome. Mas, por exemplo, teve o caso da mulher que esquartejou o japonês lá em São Paulo, botou um bocado de pedaço em mala, saiu distribuindo pela cidade. Aqui, ela cometeu homicídio e ocultação de cadáver. Então, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Eu lembrei um agora que foi de um médico. O médico fazia cirurgia plástica, colocava silicone, não sei o quê. E aí, uma paciente morreu na clínica dele, e ele pega o corpo da mulher, passa não sei quantos dias cortando, jogando uma parte no vaso sanitário, distribuindo um pedaço também, dando fim nos pedaços do cadáver da mulher. Vilipêndio a cadáver. Vilipendiar cadáver suas cinzas, né? Vilipendiar, deixa eu olhar aqui, a gente pode... Então, nada mais é do que você, como se fosse uma espécie de discriminar, né? Sem valor, rebaixar. Então, se você... aí seria, na verdade, um crime de proteção à honra, né? do morto, né? A honra do morto. Querem continuar? Vamos lá, professor. Vamos lá. Tá cedo ainda, né? Vamos entrar às 9 horas. Dos crimes contra a dignidade sexual. Aqui o negócio vai ficar legal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Bom, antes de 2009,
a gente tinha um crime de estupro, né? A gente passou por uma série digamos, modificações aí com o passar do tempo em relação ao estupro. Antigamente só era permitido o estupro contra a mulher, né? Era um crime que só se praticava contra a mulher. Depois houve modificação e o estupro passou a ser um crime que teria como vítima qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E aí, claro que tem muito a ver com o desenvolvimento da nossa sociedade em si, né? Uma sociedade patriarcalista e preconceituosa. E a gente tinha, antes de 2009, o crime de estupro e o crime de ato libidinoso, né? Eram crimes com penas diversas. Em 2009, se achou por bem o legislador em unir o verbo do tipo, né? Os fatos. E, bom, deixou de ser crime, o estupro deixou de ser crime, o ato libidinoso, não, né? Só houve modificação topográfica, né? Houve uma modificação, digamos que uma soma dos fatos, né? Das condutas, melhor dizendo, das condutas, né? Então, as condutas continuam a ser crime, só que agora no mesmo artigo. Então, por exemplo, o cara que estava preso lá porque cometeu ato libidinoso, continua preso, respondendo a pena dele, porque o ato libidinoso, diferente se tivesse deixado de ser crime, né? Se tivesse deixado de ser crime, a gente teria a exclusão do cumprimento da pena, para quem tem lá cumprindo pena, enfim, até durante a execução. Mas como não deixou de ser crime, a conduta continua a ser crime, as pessoas que estavam lá respondendo por ato libidinoso se mantêm respondendo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, constranger é você obrigar, né? Mediante violência ou grave ameaça, né? Violência física mesmo, ameaça, aquela violência psicológica, né? Alguém se obrigando a pessoa ameaçando ela, a ter conjunção carnal, então pode ser que haja conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, você constranger alguém a praticar ou permitir que com ele se pratique. O que é que seria outro ato libidinoso? Conjunção carnal é pênis, vagina, né? Outro ato libidinoso, e aí pode ser, enfim, alguém me dá um exemplo aí. Sei lá, qualquer outro tipo de putaria, digamos assim. Como é? Sexo oral, pronto, obrigado. Sexo oral, pronto, um ato libidinoso, tá? Reclusão de 6 a 10 anos. A gente tinha, isso também é importante, uma certa discussão em relação à questão do estupro e à importunação sexual. Lá na lei de contravenção penal, tinha a contravenção de importunação sexual. Eu vou dar uma pulada só para a gente entender um pouco isso. O 215-A, que é uma inserção nova de 2018. Praticar com alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Lasciva é o desejo, né? A vontade. Então, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Aqui era o seguinte: existia o crime de estupro, com previsão no Código Penal, e existia o crime de importunação sexual, lá na lei de contravenção penal. E existia uma discussão que determinados atos, embora se encaixassem talvez perfeitamente a questão do estupro, ao tipo penal do estupro, do 213, as penas eram muito severas. Então, por exemplo, em relação a existia uma discussão, o cara que pega no seio da mulher, passa, por exemplo, eu peguei um caso uma vez, acho que até que já contei isso em sala, que o cara saía de moto apertando, a gente botou o nome desse caso lá de cara do peitinho. O cara saía de moto, aí a mulher tava andando na rua assim, do nada, ele parava a moto e apertava o seio da mulher e saía com a moto. Só que numa dessa ele se lascou, pegaram ele, foi preso e tal. Outra coisa, a ejaculação dentro do ônibus que acontece, né? O cara tá lá, começa a se masturbar, ou fica se masturbando, olhando para a mulher e se masturbando num local público, enfim. Outro dia eu vi um caso que foi um vizinho, o cara ia para a janela da vizinha, metia o olho lá e ficava se masturbando, ela aí pegaram ele no ato.
e aí aquela confusão, enfim. E aí se discutia que para esses atos, né, a pena do estupro era uma pena muito elevada, uma pena de 6 a 10 anos, né? Imagina o cara pegar, sei lá, 7, 8 anos por um fato desse e tal. E aí, em 2018, houve uma alteração, né? Deixou de existir a importunação sexual lá da lei de contravenção penal e criou-se um tipo penal aqui, digamos que um tipo penal intermediário, justamente para amoldar esses casos, né? Então, muito parecido com estupro, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Enquanto que a importunação é praticar contra alguém e sem a sua anuência, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro, né? Aqui entraria, por exemplo, também o beijo, né? No carnaval a gente vê como a sociedade evolui, a campanha do não é não, enfim. E esses atos, por exemplo, o beijo é uma satisfação de lasciva, de desejo, né? E aqui, por exemplo, entraria o beijo forçado no carnaval, que o cara dá uma gargalhada na mulher, que é beijar de qualquer jeito. É pena de 1 a 5 anos, né? Pena de 1 a 5 anos de reclusão, se o fato não constituir crime mais grave. Qual seria o crime mais grave? O estupro, né? Voltar um pouquinho aqui, violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, se você engana, né, a pessoa como é que seria aí, mediante fraude, você o ardil, a enganação, né? Você pratica violação sexual mediante fraude. Assédio, Doutor, diga. aquele caso daquela mulher que ia para os bares e colocava aquele Boa Noite Cinderela, né? Era uma mulher? Não vi, não. Ela colocava Mas para na be- praticar, ela ia para casa do cara e ela, na verdade, ela não, ela roubava. para roubar, né? Botar a roupa na Ela aí. roupa da A gente Aí eu vai ver acaba a roupa do dia da pessoa. como é. Aí você pega um borracha mole igual a lã aí, ela mata. falava ela. Eu nem dou dia Assédio, pra ele que Zé Mané aí, rapaz. assédio Nem sexual. dou dia pra ele aí, rapaz. Como é? Aí tá ligado já qual é o esquema. Bom, sim, só voltando aqui um pouquinho no estupro, tem um parágrafo primeiro e um parágrafo segundo aqui. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, aqui por isso que se é menor de 18 ou maior de 14, por que ele não pode ser menor de 14? Porque se for menor de 14 é estupro de vulnerável, certo? Se for menor de 14, a lei entende aí, existe uma discussão, isso também é importante, se essa presunção era absoluta, né? A presunção de quê? De vulnerabilidade, né? E durante um tempo, bom, se fosse uma mulher uma menina, né, menor de 14, que já tem uma experiência sexual, enfim, que já frequenta determinados lugares, tem uma vida ativa, já tem filho, por exemplo, é possível? É possível. Essa presunção de vulnerabilidade, ela se mantém, sim, independente da experiência sexual do menor de 14, né? O ato sexual praticado com o menor é estupro de vulnerável, certo? Por isso que, menor de 14 pode ir? Não, posso ir, posso ter sexo e tal? Não, não porque é crime, certo? Não porque é crime. E a maior de 14 pode, desde que não seja um constrangimento com violência ou grave ameaça, né? Desde que não seja consentimento com constrangimento, violência ou grave ameaça, senão é estupro. Se tiver violência ou grave ameaça, é estupro.
certo? Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou seja, vamos supor, dessa violência, a sujeita bateu demais, enfim, se resultar natureza grave, está lá no artigo que fala das lesões corporais, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, a pena de reclusão de 8 a 12 anos. Né? Como a gente tem um parâmetro novo aqui de pena, de 8 a 12 anos, a gente está diante de uma qualificadora. Toda vez que a gente está diante de um novo parâmetro, de 8 a 12 anos, enquanto que o estupro caput aqui, 213, é de 6 a 10, aqui há uma modificação de 8 a 12, a gente está diante de uma qualificadora. Se da conduta resulta morte, se o resultado morte também é uma qualificadora, a pena é de 12 a 30 anos. Então, se o cara bateu demais, a pessoa vai morrer no exercício dessa violência, pena de 12 a 30 anos, certo? Vou voltar aqui para... Variável, importunação, já falei. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E aí, cuidado, porque uma coisa é assédio sexual, outra coisa é assédio moral, né? Uma coisa é assédio sexual, outra coisa é assédio moral. Que a gente vê na Justiça do Trabalho, por exemplo, assédio moral, né? É a pessoa pressionar, colocar para baixo, xingar, sei lá, botar, como eu já vi, botar a pessoa para vestir uma fantasia porque foi o funcionário que menos produziu, que não bateu meta, ou colocar um apelido, enfim, constranger aquela pessoa de alguma forma para atingir a moral. Aí a gente está diante lá de uma possibilidade de indenização na Justiça do Trabalho. Outra coisa aqui, o assédio sexual, que é crime, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Né? Então, por exemplo, olha, se você não ir para a cama comigo, vou lhe demitir. Isso é assédio sexual. Eu estou constrangendo para obter um favorecimento sexual, uma vantagem. Né? Professor, mas aí Diga. também não enquadra num estupro, não? Porque a pessoa, na verdade, depende daquele emprego, né? Então, ele ameaça, informando que se ela não for para a cama com ele, ele vai demitir. A mulher está indo para a cama sem vontade, ela está indo obrigada. Mas, ó, entenda, se você constrangeu em favor, ou melhor, nessas condições é assédio, não é estupro, certo? Se você constrange alguém com o intuito de obter vantagem, ou precisa ter a vantagem, não, você se constrangeu com o intuito. Então, não precisa ter a vantagem, né? Você só precisa ter o constrangimento com o intuito de obter a vantagem de favorecimento sexual, prevalecendo sua agente, Baixa, eu acho que é muito baixa aí. a pena, né, de 1 a 2 anos. Muito baixa. Prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Tá? O que acontece muito de a Agora, pessoa depender do emprego, por estar ali naquela dependência, e aí acontece. ir para com a outra pessoa sem vontade, entendeu? Tá fazendo sem vontade, então, quer dizer, eu entendo nesse caso, né? Eu entendo que se a pessoa vai para a cama com outra pessoa sem vontade, e a pessoa chega, vai lá e força e faz, é estupro. A pena é baixa mesmo, de 1 a 2 anos, pena baixa. Perceba que basta o constrangimento, ó, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento. É você tentar. Consumar, né? Então, sem consumar, não precisa consumar, certo? Agora, se você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, até conjunção carnal, ou a praticar ou permitir com ele se pratica outro ato libidinoso, estupro. Né? Mas, de fato, é muito baixo mesmo. A pena No caso, aumentada... você falou de 1 ano a 2 anos é no juizado especial, né? Perfeito, juizado especial.
A pena é aumentada em 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Mas o que você falou tem fundamento, porque eu me lembrei agora de um caso. Eu não conheço o processo e tal, o caso é até sigiloso, mas eu estou falando a informação que passou na mídia, até, nos meios de comunicação, divulgados nos meios de comunicação, certo? Então não estou, nem não conheço o processo não, mas não sei se vocês acompanharam o caso do promotor de justiça, que era secretário de Estado, e no processo dele, repito, pelo que passou na mídia, eu nunca tive acesso aos autos, enfim, nem como servidor do Ministério Público, nem como advogado. Então, estou falando aqui, sei que o processo é sigiloso, não estou passando informação sigilosa, estou passando pelo que eu vi na reportagem, e a reportagem é pública. Pelo que se passou na reportagem, a discussão no caso dele, que era o seguinte: ele era secretário, supostamente, porque ele está sendo acusado, supostamente teria utilizado dessa condição para constranger, a fim de praticar ato libidinoso, as mulheres do gabinete lá da secretaria. E a discussão foi se realmente era assédio ou se era estupro. E me parece que no caso dele, ele foi denunciado por estupro. Quer ver rapidinho? Vou fazer uma pesquisa aqui com o nome dele. Eu acho uma discussão assim pertinente, porque realmente é complicado o cara chegar, forçar a pessoa a ir para a cama com ele e só Ah, pegar de 1 ano a 2 anos. foi condenado a assédio sexual. Foi assédio. Mas eu me lembro que teve uma discussão dessa. O promotor de justiça foi condenado nesta quarta-feira a 4 anos, 5 meses, 15 dias de prisão em regime semiaberto. 4 anos. Por que 4 anos? Porque foram várias vítimas, né? Por assédio sexual contra a servidora da Secretaria de Justiça, segundo informação do Tribunal de Justiça da Bahia. Segundo o TJ, a possibilidade de condenação por estudo, estudada no início do processo, ó, foi isso que eu me lembro, que teve essa discussão na denúncia, foi descartada em razão da falta de provas pela necessidade da abertura de novo inquérito. Os casos de assédio aconteceram em 2014, quando ele era titular da secretaria, Sena ficou à frente da pasta. Então, o promotor já havia sido preso, mas deixou o 12º Batalhão no dia 21 de 2017. Bom, foi condenado ao assédio, exatamente o que a gente está vendo aqui. Isso é de 12/12/2018. Né? Deve ter recorrido e o processo deve estar em andamento. Bom, mas eu me lembro bem, a sua colocação não é absurda não, porque eu me lembro que, deixa eu ver até se eu acho na reportagem, que houve uma discussão em relação a isso. Se seria assédio ou se seria estupro. Professor, nessa Oi. situação do promotor aí, ele sendo condenado, ele é exonerado, ele perde o cargo de promotor? Rapaz, eu não sei, eu acho que nesse caso não, com certeza não, mas eu acredito que base É na um pena, processo paralelo, né, administrativo, não, professor? na corregedoria. Agora eu não sei, porque a gente teria que olhar no caso de promotor e juiz, tem uma legislação própria, e aí teria que olhar se a lei fala alguma coisa em relação a isso, né? A quanto de pena perde automaticamente o cargo, mas eu acho que ele não perdeu, não, se não falaria pelo menos na reportagem. E eu acho que tem a ver com a quantidade de pena, mas confesso que eu não sei como é que funciona no caso de promotor, não. Beleza. Eu sei que, por exemplo, no caso das desembargadoras, dos desembargadores, né? Na denúncia, que foi julgada semana passada no STJ, a denúncia foi recebida, o Ministério Público Federal pede a perda do cargo como pena também para os desembargadores denunciados. Ou seja, vão ser condenados e vão perder o cargo. Isso aí acho que deve ter muito a ver com o crime, para ver qual é a pena do crime. Sim, professor, deveria ser assim. O cara desse ganha bem, pô, ainda se envolver com esse tipo de coisa, meu. É foda. Mas vamos lá. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio. Aqui
é a Lei Carolina Dickmann, né? Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez, o ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, tem que ter autorização dos participantes, senão, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, que eu acho que foi o que aconteceu com Dória também. A galera tirou uma foto dele na cama com 5, 6 mulheres, me parece que era montagem. Vídeo, áudio ou qualquer outro registro com fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo, né? Então, tanto quem grava sem autorização, né? Como quem altera, né? Faz fake news aí de vídeo, foto, enfim. Sedução não existe mais, né? Foi revogado. Estupro de vulnerável, que foi o que eu falei, 217A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, aqui a presunção é absoluta, dependente de ser uma pessoa experiente, ter filho, como eu já vi caso de menina com filho já, ou que não era virgem, ou que tinha experiência, que já tinha sido casado até, estupro. Reclusão de 8 a 15 anos. Bem polêmico essa questão aí, professor. Bem polêmico. É bem polêmico essa questão, porque, pô, hoje as meninas de 14 anos aí, meu amigão. Agora é o seguinte. Bom, e se eu não souber que a pessoa tinha menor de 14, é possível? É. Possível. E aí, qual seria? O que é que acontece? Quem vai me responder aí? Qual é o instituto aí? Como é que eu resolvo isso? Conheci uma menina e tal, pô, numa festa de noite, bebendo com a galera, e rolou, aí saiu, fui no motel, depois eu descobri que ela tinha 13 anos. E aí? Como é? Erro de tipo. Perfeito. Erro de tipo. Erro de É o que tipo. você comentou sobre isso aí, eu tinha até esquecido. Até Erro mesmo o Divaldo que respondeu na outra vez. Pode ser uma tese, né? Ela dizia, não, como é que eu vou dizer? Eu não sabia, ela não falou que tinha 13 anos, né? Aí tem que ver caso a caso. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, né? No 217A, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, e aí independe da idade, viu, gente? Por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então vamos supor, o exemplo que você deu do Boa Noite Cinderela, né? Então se o cara pega um Boa Noite Cinderela, retira a resistência da mulher, não sei se você lembra, foi um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Que os caras filmaram traficantes, filmaram estuprando uma mulher e ela estava visivelmente drogada, né? Ela toda, parece que foram 20 e poucas pessoas, 25 caras que depois alegaram que ela gostava, que ela fazia isso direto e tal, mas estupro de vulnerável. Por quê? Porque se ela estava drogada, ela não oferecia resistência, não teria como oferecer resistência, certo? Então pode ser contra um menor de 14, mas pode ser também, por exemplo, contra alguém mais velho que tem uma deficiência, né? Ou alguém que esteja ali por algum momento, por alguma questão, pode ser por droga, álcool, enfim, o que é que seja ou até um bônus de Cinderela sem possibilidade de oferecer resistência, certo? Se a conduta resulta em lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 10 a 20 anos, né? Pena até relativamente alta. Se a conduta resulta em morte, né? Pena de 12 a 30 anos. As penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam independente do consentimento da vítima, percebam, caput, ou seja, independente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, o que é que se fez para pôr uma par de cal na discussão a respeito da presunção de violência? O legislador alterou o Código Penal de 2018 para dizer, independente do consentimento da vítima, ou seja, se você tiver relação sexual com um menor de 14, é crime independente do consentimento, ou mesmo do fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Já tem experiência sexual. Problema, é menor de 14, é crime, acabou, certo? Corrupção de menores,
conduzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lasciva de outro. Induzir, desculpa. Induzir alguém menor de 14 anos. Aqui é, na verdade, aquele que não pratica, né? Não constrange, mas induz. Ah, vá lá, faça isso, né? Talvez uma mãe, por exemplo, que acontece, né? Acontece muito. Na beira de estrada mesmo, né? Ou cafetão, intermediador, tal, que usa uma menor. Pena de reclusão tem, né? Tem gente que faz essa intermediação, né? Não sei se foi um caso que apareceu, até teve a ver com o período quando descobriram um mensalão, o negócio do caseiro, né? Tinha umas festas lá no político que os caras levavam menores para satisfazer a lasciva lá dos políticos e tal. Quando foram investigar, tinha esse tipo de festa lá. Então, se tinha festa, tinha alguém que fazia essa intermediação, que é que chamava as crianças, né? Para serem as vítimas. Satisfação de lasciva. Professor, me tira a dúvida aqui. Um adolescente com síndrome de Down, ela não deixa de ser vulnerável, não é isso? Ou não deixa de ser incapaz, não é isso? Mas a lei não fala. Boa pergunta. Que outro dia eu vi uma reportagem até, inclusive, de um casal de... Era isso que eu queria falar. Faltou aí. Ela não deixa de ser incapaz. Aí ela tem um relacionamento amoroso com um maior de 22 anos. A família não consente isso, entra com a parte contra esse maior. Entenda, eu não sei como é que funciona especificamente em relação ao síndrome de Down, mas percebam o que é que a lei diz. Isso é uma boa pergunta, porque outro dia eu estava vendo uma reportagem e mostrou um caso de duas pessoas que possuíam síndrome de Down e moravam juntos, trabalhavam e tal, queriam, não sei se pode ter filho, né? Mas enfim, constituíram família e os dois moravam juntos. Mas o que é que diz a lei? Incorre nas penas quem pratica ações com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, bom, a síndrome de Down é uma deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, no meu ponto de vista aqui, vai depender de quem seja a pessoa, porque pode ser que você tenha um síndrome de Down que tem discernimento, como me parece é o caso de algumas pessoas que, inclusive, trabalham. Se trabalha, tem discernimento, inclusive, até em relação a isso, né? Então, você tem várias pessoas com síndrome de Down que namoram, né? Enfim. Uhum. Mas isso não quer dizer que a síndrome de Down pode. Depende. Depende da pessoa, se tiver discernimento, né? Para a prática do ato. Se for uma pessoa que tem consciência, né? Acredito que não tem problema, não. Tranquilo. Satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lasciva própria ou de outra. Então, é quando você coloca o menor, né? O menor de 14 para presenciar. É a preservação, né? Sob a ideia de que o menor de 14 não tem discernimento necessário para entender o que se passa ali, né? Isso pode criar um certo constrangimento ou um trauma, enfim. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Então, é você ou manter, né? Ou você induzir essa pessoa à prostituição, a criança, o menor de 18 ou alguém com enfermidade ou deficiência mental. Reclusão de 4 a 10 anos. Pena relativamente alta. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput desse artigo. Ou seja, vai tanto o cafetão, quem faz o induzimento, como quem também pratica o ato, né? Com aquela pessoa que está ali naquelas condições.
o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifica as práticas referidas do caput. Então, o dono do brega, né, que tiver participação aí de menor de idade. Na hipótese do inciso 2, parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Ou seja, caça a autorização para funcionar a casa de entretenimento, né? Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou de pornografia. Oferecer, trocar, disponibilizar. Então, por exemplo, aqueles vídeos do WhatsApp que a gente recebe, enfim, quando eu recebo que eu vejo que tem menor de idade, na mesma hora eu não posso, tenho que apagar e não posso transmitir, né? Porque oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, tem menor de idade, meu amigo, apague seu negócio, porque senão você comete crime de pena de 1 a 5 anos, não vai para o juizado não, viu? Não tem transação penal, certo? Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou seja, seria aquela vingança, né? Aquela vingança que você divulga, você tem a relação com a pessoa, as pessoas até a pessoa permite, aí você grava ali, o rally rola e no final, por vingança, você divulga para de alguma forma atingir a pessoa. Então, além do crime, há o aumento de pena de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto. Precisa ser namoro? Não. Relação íntima de afeto com a vítima, com fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando a gente pratica as condutas descritas no caput deste artigo, em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recursos que impossibilitem a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, se você tampa lá a imagem e vai utilizar, por exemplo, uma aula, para passar numa aula, né? Isso pode, certo? Ou então para fazer uma divulgação no jornal, enfim. Por exemplo, sei lá, o crime de Carolina Dickmann lá, que teve seus vídeos divulgados. Então, os caras vai lá, faz uma matéria de jornal, diz, ó, a atriz conhecida e tal, foi vítima do crime nesse, assim, assim, com cenas divulgadas, aí mostra a cena com o rosto dela tampado lá. Não tem problema nenhum, certo? Aqui, rápido, concurso de rápido, tudo revogado. Ação penal, aqui uma modificação também relativamente nova, nos crimes definidos no caput no capítulo 1 e 2 deste título, procede mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, tem que agir independente, certo? E aumento de pena, a pena é aumentada de 4ª parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas, né? A pena é aumentada de 4ª parte, né? Então, causa de aumento de pena. Por quê? Me deu quanto? De metade, causa de aumento de pena. Se o agente já é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Por incrível que pareça, a maioria dos crimes de estupro de vulnerável, seja praticados contra criança, são praticados com pessoa da família, ou que tem alguma relação, que tem alguma intimidade, né? Por incrível que pareça. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado, estupro coletivo. Não, aqui de 1/3 se é praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes, certo? Então já é um aumento maior, uma causa de aumento maior, se tem mais de 2 agentes, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Estudo corretivo, de correção, né? Sei lá, o sujeito estupra
uma prostituta, pode dizer que ele vai, que ela, sem pagar, para dizer que vai corrigir ela. Então, uma causa de aumento também. Beleza? Bom, mediação para servir a lasciva de outra. Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem. Reclusão de 1 a 3 anos. Você ficar induzir é você plantar a ideia. Então, aí você vai, não sei o que, ficar induzindo alguém, empurrando, né? Para satisfazer a lasciva é crime, né? Se a vítima é menor de 14 anos, se é maior de 14 anos, menor de 18, o seu agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, pena de reclusão de 2 a 5 anos, né? Isso é aquele que utiliza. Então é para impedir esse induzimento aí do menor na prática de lasciva sexual de outra. Se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica também a multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Então, induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Então, o cafetão lá, o dono do brega que impossibilita que a pessoa saia, não pode sair, vai ficar me devendo, enfim. Ou que fica induzindo as pessoas, que você não vem trabalhar comigo, larga essa vida aí, não está arranjando emprego, é crime. Se o agente é ascendente, padrasto, madrastra, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregado da vítima, ou se assumiu por lei ou por outra forma a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena de reclusão de 3 a 8 anos. Se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se a multa. Casa de prostituição, ó. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou agente. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento que ocorra exploração sexual. Haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou agente. Então, independente de a mediação, de o dinheiro da casa, sei lá, tem que pagar, independente de ver intermediação ou mediação de lucro, é crime manter casa de exploração sexual. Já viu algum preso por isso? Não, né? Rufianismo. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Pena de reclusão de 4 a 1 ano. Ninguém faz isso não, né? Casa de prostituição não tem em lugar nenhum e ninguém ganha dinheiro. Todo mundo fica ali de graça. Se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei, ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena de reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Terminar aqui pelo menos até o próximo capítulo. Tráfico internacional para fim de exploração sexual, revogado. Promoção de imigração ilegal. Promover por qualquer meio, por fim de obter vantagem econômica, entrada ilegal de estrangeiro em território nacional. Então você fica ali facilitando a entrada. Ou de brasileiro em país estrangeiro, ou tentando, por exemplo, o pessoal que sai daqui vai para mesmo aquele país que tem fronteira com os Estados Unidos, que as pessoas entram através do México. rio. É o Tem México. gente que
do México. Tem gente que morre tudo ali naquela travessia, né? Então, se você tem uma empresa aí Coiote, os coiotes que atravessam, os coiotes, Teixeira, não consegui ouvir. Seu áudio ó, tá. coiote. Chama Teixeira coiote. falou que ele já foi coiote. Ele já trabalhou de coiote. Já trabalhou com hoje, né? Então, você praticou muito o crime do 232A. É coiote mesmo que chama. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condições desumanas ou degradantes, que é mais ou menos como ocorre no México lá, que as pessoas ficam sem comer, tem que entrar num caminhão, ficar 50 pessoas, sei lá, 100 pessoas num lugar apertado, dormir em pé, enfim, para conseguir pegar de madrugada e atravessar, não pode levar as coisas, chega no caminhão tem que largar tudo. E, por fim, ato obsceno, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Escrito ao objeto obsceno, fazer importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fins de comércio, distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Aí entrou aquela discussão da como é? Foi da peça de teatro que o pessoal ficava circulando, um metendo o dedo no ânus do outro, né? Se não seria esse crime aqui, fazer, importar, exportar, adquirir, tem sua guarda para fim de comércio, distribuição, disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Seria a exposição pública, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Incorre na mesma pena quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo, realiza em lugar público ou acessível ao público representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter, realiza em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio audição ou recitação de caráter obsceno. Aí se defendeu lá que seria uma espécie de restrição, né? Direito à liberdade, enfim, nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada, que foi revogado, vetado, na verdade, metade a 2/3 se o crime resulta gravidez. De 1/3 a 2/3, o agente transmite à vítima doença sexual transmissível, diz que sabe ou deveria saber se é portador ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Processo em que se apura crime neste título ocorrerão em segredo de justiça, que é a obrigação legal do segredo de justiça. Para quê? Para preservar a vítima, né? Por óbvio, preservação da vítima. Bom, vou parar por aqui. Nos próximos a gente continua os crimes contra a família. Então, saímos dos sexuais para a família. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite aí, professor. Tudo certo? Tudo de boa. Valeu. Alô. Valeu, professor. Boa noite, caros colegas. Bom descanso aí para vocês. Valeu, boa noite, galera. Boa noite, galera. O Alan. Fala, borracha. Fala, Boa velho. noite. Como é que tá, velho? De boa, velho. Velho, bora estudar, caralho. Grupo de estudo aí, pô.